Fala galera, beleza? Professor Wagner hoje aqui com vocês para mais uma aula. Aula de hoje, razão e proporção, teoria e exemplos, beleza? Então, numa próxima aula nós falaremos exclusivamente sobre exercícios que envolvem proporções, tranquilo? Então, beleza, razões e proporções. Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar uma cor legal aqui já, para a gente começar a trabalhar essa matéria. Então, olha só, vem comigo aqui. Sendo A e B pertencentes aos reais e que B seja diferente de zero, ou seja, esse carinha seja diferente de zero, temos que uma razão é um elemento A sobre B. Tranquilo? Então, a gente consegue já de cara já identificar que uma razão é uma fração. E por que ele fala que tem que ser, né, o B tem que ser diferente de zero? Porque o B é o denominador dessa fração e o denominador não pode ser zero. Lê-se, A está para B. Então, a primeira leitura que nós temos quando nós vimos uma fração, né, utilizando o conceito de razão, é que A, que é o número de cima, está para B, que é o número de baixo. Tranquilo até aí? Ou é uma razão de A para B. A razão de A para B. É sempre de cima para baixo. Beleza? Ou a razão entre A e B. O A é o de cima e o B é o de baixo. Então, a ordem que vem escrito os elementos aqui em cada uma dessas leituras aqui é o que faz dizer quem é que vai estar em cima e quem vai estar embaixo, né? Então, como eu tenho aqui de A está para B, o A fica em cima, o B vai estar embaixo. Quando eu falo razão de A para B, esse cara, o A está em cima e o B está embaixo. E quando eu falo razão entre A e B, o A fica em cima, o B estava embaixo. Se fosse razão entre B e A, o B ficaria em cima e o A ficaria embaixo. Tá? Então, como exemplo, vamos visualizar isso aqui. Ó. Suponhamos que em uma sala de aula tenha 13 meninos e 27 meninas. Ou seja, só aqui nos dá um total de 40 alunos. Show de bola? Tendo isso, responda. Qual a razão de meninos na sala? Tá? Então, a razão de meninos da sala em relação ao total seria 13 meninos sobre 40. Ou seja, é 13 de 40. Eu tenho 13 meninos num total de 40 pessoas. Agora, qual a razão de meninas na sala? Então, meninas são quantos? Não são 27? Então, a razão aqui seria 27 sobre 40. Porque eu tenho 27 das 40. Agora, qual a razão entre meninas e meninas? E a razão entre meninas e meninos? Então, respondendo essa primeira aqui, qual a razão entre meninos e meninas? Ah lá, percebe que a ordem é essa aqui? Então, esse cara aqui vem primeiro e esse cara vem em segundo. Então, aqui, meninos são 13 e meninas são 27. Agora, quando ele fala aqui, e a razão entre meninas e meninos? Como a ordem é essa aqui, primeiro de cima vem meninas, que são 27, e o de baixo, 13, que são os meninos. Beleza? Então, galera, ficar esperto a essa ordem aqui é uma parte primordial para o entendimento das razões. Tranquilo? Agora, quando nós começamos a falar de proporção, primeiramente, vocês viram aqui que na razão não existiu nenhum símbolo de igualdade, né? Foram só frações sendo representadas. Isso é uma razão. Agora, o que seria uma proporção? A proporção, galera, é a interação que nós temos entre duas ou mais razões. Beleza? Então, por isso está dizendo aqui, ó, precisa-se ter uma igualdade entre as razões. Então, eu tenho essa razão A sobre B e a razão C sobre D. Beleza? Como eu tenho uma igualdade entre essa razão e essa razão, isso quer dizer que existe uma proporção. Uma coisa importante também a dizer é que se eu pegar esse número de cima e dividir pelo número de baixo nessa razão aqui, ele vai dar a mesma coisa do que se eu pegar esse número de cima e dividir por esse número aqui de baixo. Ó, a proporção é a igualdade entre as razões. Então, se elas são iguais, se existe uma igualdade, quer dizer que o valor absoluto que eu tenho aqui é o mesmo valor que eu tenho aqui.
Então, se eu dividindo A sobre B deu 5, se eu dividir C sobre D, também vai dar quanto? 5. Então, lê-se A está para B, assim como, ou seja, que significa uma igualdade, é importante aqui isso aí destacar, assim como C está para D. Ou seja, A está para B, assim como C está para D. Show? Para toda proporção, valem as seguintes propriedades, sendo A sobre B igual a C sobre D, uma proporção temos. Antes de seguir para essa parte aqui, vamos só fazer um exemplinho aqui, só para te mostrar as proporções. Vamos pegar as razões aqui, 2, vamos pegar aqui, por exemplo, 3 sobre 2, e eu digo que existe uma proporção aqui de 6 sobre 4. Tranquilo? Eu estou dizendo que existe uma proporção aqui. Então, quando eu falo que tem uma proporção, quer dizer que o valor que vai ser gerado aqui é igual ao valor que é gerado aqui. Ou seja, 3 dividido para 2, isso aqui vai dar 1,5 dividindo de cima pelo de baixo. E dividindo 6 por 4, dividindo de cima pelo de baixo, também dá 1,5. Percebe que os resultados foram iguais? Então, por isso que eles estão numa proporção. E também por conta dessa igualdade aqui. Agora, para todas as proporções, vale as propriedades. Sendo A sobre B igual a C sobre D, uma proporção temos. Primeira propriedade, fala o seguinte. Multiplicação cruzada. Então, sempre quando elementos são proporcionais, quando nós multiplicamos esses elementos cruzadamente, os resultados são iguais. Ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. Essa multiplicação aqui é igual a essa multiplicação aqui. Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar aquela mesma que a gente viu lá de cima, que a gente já viu que é proporcional, né? Vamos pegar aqui 2 sobre 3 igual a 6... Não, foi ao contrário, né? 3 sobre 2 igual a 6 sobre 4. Beleza? O que vai acontecer aqui? A propriedade diz para a gente ali que se a gente multiplicar de forma cruzada, os resultados são iguais. Então, se eu fizer 3 vezes 4, isso aqui vai dar 12. E 2 vezes 6 também dá 12. Então, presta bem atenção, nós vamos usar muito isso aqui, ó, a multiplicação cruzada. Então, nas proporções, nas igualdades, as multiplicações cruzadas dão sempre o mesmo resultado. Tranquilo? Agora, desta propriedade, tiramos duas características importantes. A primeira é chamada de terceira proporcional e a outra é chamada de quarta proporcional. Por que essa aqui é chamada de terceira proporcional? A gente não verifica que nas proporções nós temos 4 elementos, beleza? Só que desses 4 elementos é quando eu tenho uma igualdade entre esses elementos aqui. Então, na verdade, eu só visualizo 3 algarismos ali, 3 situações. Essa aqui que é igual e essa aqui. Então, por isso que é chamada de terceira proporcional. Porque nós só vemos aqui 3 fatores porque existe essa igualdade aqui. Tranquilo? Mas aqui também vale a relação de multiplicação cruzada. Então, multiplicando cruzadamente aqui, eu tenho que 2 vezes D é igual a 3 vezes 3, que é 9. Então, D é igual a 9 dividido por 2. Ou seja, D vale 4,5. Tranquilo? Agora, quando eu olho esse caso aqui, que é a quarta proporcional, nós verificamos que os valores que aparecem aqui, ó, são todos eles valores distintos. Então, esse cara aqui passa a ser o quarto elemento. Percebe? Aqui eu tenho esse valor igual, então aqui é contabilizado 1, aqui 2 e aqui 3. Então, essa aqui é a terceira proporcional e aqui é a quarta proporcional, que também vale a multiplicação. Para toda proporção vale a multiplicação cruzada, tá, gente? Então, 2D é igual a 3 vezes 8, 24. Então, D é igual a 24 sobre 2, ou seja, D é igual a 12. Então, o valor da quarta proporcional ali vale 12. Super tranquilo, né, galera? Então, vamos seguir com bastante calma aqui para a gente não ter
dor de cabeça. Agora, a próxima propriedade fala o seguinte: soma ou subtração das partes proporcionais. Tá? Então, sempre quando eu tenho, né, uma proporção, a soma desses dois vai ser igual à soma desses dois aqui. Tá? Então, por exemplo, pegando as proporcionais que nós escolhemos ali, 3 sobre 2, que a gente viu lá em cima, que a gente já viu que é proporcional, igual a 6 sobre 4. Isso aqui também é proporcional a 3 mais 6, que é a soma desses dois, sobre 2 mais 4, ou seja, a 9 sobre 6. Se eu simplificar, por exemplo, essas frações aqui, olha o que vai acontecer. Vai voltar para as frações anteriores. Ó, se eu resolver dividir aqui, por exemplo, por 3, e eu dividir aqui por 3, vai dar exatamente 3 sobre 2, que foi lá minha primeira proporcional, minha primeira razão que eu utilizei. Tá? Então, isso aqui demonstra que esse cara aqui, de fato, tem o mesmo resultado que esse. Ou seja, se eu dividir 3 por 2, vai dar 1,5. E se eu dividir 9 por 6, também vai dar 1,5, mostrando que esse cara aqui é proporcional à soma entre eles. Tranquilo? A terceira propriedade aqui fala da multiplicação das partes por um elemento qualquer. Então, por exemplo, eu sempre, quando eu tenho elementos proporcionais, eu posso multiplicar esses caras aqui, o de cima, sempre o de cima e o de baixo, pelo mesmo valor. Esse de cima aqui e esse de baixo pelo mesmo valor. Então, por exemplo, eu tinha aqui A sobre B e resolvi multiplicar esse cara aqui por K e aqui por K também, gerando então o AK sobre BK. E aqui eu resolvi multiplicar por um valor T e aqui por um valor T também. Então, nos dando aqui CT sobre DT. Então, por exemplo, se eu tenho as frações aqui, 3 sobre 2 é proporcional a 6 sobre 4. Aí, por algum motivo, eu resolvi multiplicar tanto esse cara de cima aqui por 2, quanto esse cara aqui de cima por 2. E esse cara aqui por 4, e então esse cara aqui por 4. Se eu multiplico em cima por um número, embaixo tem que ser pelo mesmo número. O que isso aqui vai gerar? Vai gerar que 6 sobre 4 é igual a 24 sobre 16. Tranquilo? Então, todos esses caras aqui são valores proporcionais. Ó. Esse aqui dividindo de cima pelo de baixo dá 1,5. Aqui também dá 1,5. Né? Se eu dividir aqui, já é a mesma divisão que essa, também dá 1,5. E se eu fizer 24 dividido por 16, também dá 1,5. Pode verificar aí que você vai ver que vai manter as proporções. E agora, por último, que é uma bem importante, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Então, as razões que são A sobre B igual a C sobre D, também pode ser representada como A dividido por B igual a C dividido por D. Então, a propriedade o produto dos meios é igual ao produto dos extremos indica que se eu multiplicar esses dois aqui, ó, multiplicando esses dois aqui, é igual à multiplicação desses dois aqui. Ou seja, a gente tem aqui que BC é igual a AD. Então, só para a gente poder caracterizar esse exemplo aqui, vamos pegar as razões aqui. 3 sobre 2 igual a 6 sobre 4. A gente pode reescrever esse cara aqui como 3 dividido por 2 igual a 6 dividido por 4. O produto dos meios aqui, 2 vezes 6 dá 12. E 3 vezes 4 também dá 12. A gente percebe que os valores são iguais. A gente fala meios porque são os elementos que estão no meio. Tranquilo? E extremos são os elementos que estão nas extremidades. Tranquilo, galera? Então, finalizamos nossa aula hoje por aqui. Na próxima aula, exercícios sobre razões e proporções. E essa aula é bem importante porque ela dá o pontapé inicial para a gente começar a falar sobre divisões proporcionais e regra de 3. Valeu? Um grande abraço aí do professor Wagner e até o próximo vídeo.